Nós estamos de volta com o Band Entrevista, que hoje recebe o presidente da Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, Fabiano Moura. Elcio Costa. Sr. José, hoje tem um processo de discussão do plano diretor. E a Convap acompanha esse processo. Aliás, esse processo é aberto a várias participações da sociedade. Que diagnóstico vocês fazem desse processo? Que expectativa vocês têm do novo plano diretor? Bom, a gente está acompanhando sim, acho que toda a sociedade ela é convidada a participar dessa discussão, é muito importante isso melhora a discussão, né? traz uma qualidade melhor para a cidade. Nós estamos acompanhando de perto, a nossa expectativa, e a gente está bastante otimista com essa discussão, porque nós precisamos dela para poder discutir o plano diretor ano que vem, então nós precisamos ser o mais rápido possível para aprovação. Nós estamos um pouco preocupados, um pouco do rumo que está tomando essa discussão em relação a algumas coisas que estão sendo pontuadas em relação à outorga onerosa, que eu acho que é uma discussão que a gente teria que ter paralelo ao plano diretor. Explicando basicamente para quem está assistindo a gente, a outorga onerosa, como é que dá para qualificar fácil para as pessoas entenderem? Em resumo, o que é isso? Então, a outorga onerosa, na verdade, é o seguinte, hoje existe um coeficiente de construção para a questão de aproveitamento de metro quadrado de construção, que a prefeitura disponibiliza para você em algumas áreas, você poder comprar o direito de construir mais metros quadrados, basicamente mais metros quadrados naquela região e naquele local. E por que isso preocupa vocês, esse processo agora que está sendo discutido? A questão é que a gente ainda não teve acesso aos números coeficientes que realmente importam para o setor entender, para ver se isso não vai encarecer mais ainda e impossibilitar mais e tirar mais ainda o investimento da cidade. Então essa é uma preocupação que a gente tem hoje. Nós gostaríamos de estar uma discussão um pouco mais clara do assunto, né? Por isso que a gente pede uma discussão paralela e não junto ao plano diretor, porque o plano diretor a gente gostaria que fosse célere, né? Para passar rápido e a gente discutir com mais calma essa questão da outorga onerosa, para não misturar uma conversa com a outra e dar tempo de toda essa discussão ser tranquila, né? Há pressa no setor, em cima disso que você está falando, da questão de fazer as coisas em paralelo para acontecerem mais rápido. Plano diretor e a lei de zoneamento. E a administração anterior de São José, da maior cidade da região, não conseguiu fazer uma nova lei de zoneamento que havia prometido. A administração Carlos Almeida. Essa promete também uma nova lei de zoneamento, fala assim, mas antes tem que fazer o plano diretor que está sendo discutido. 2019 é o ano limite, mesmo sendo 2019 o ano da lei de zoneamento, já sai tarde? Nós tínhamos proposto para a prefeitura a gente tentar junto discutir as duas leis, aprovar primeiro o plano diretor, depois a lei de zoneamento, que isso teria que ser dessa maneira. Mas nós tínhamos discutir junto. Não foi entendimento da prefeitura, acho que a dificuldade, eles encontraram uma dificuldade nisso, realmente não é tão fácil, mas seria uma proposta que nós gostaríamos de ter ajudado. Porque 2019, nós gostaríamos de entrar 2019 já com a lei de zoneamento aprovada, né, para 2019 ser um ano de construção, não um ano de planejamento. 2019 aprova a lei e os empreendimentos novos chegam no mercado em quanto tempo? Qual é a velocidade de colocar um empreendimento novo à venda para as pessoas? A lei de zoneamento aprovada, começa o processo de planejamento e aprovação. Em torno de um ano, demora para todo esse processo, entre planejamento e aprovação um ano. 2020. 2020, para meio de 2020 seria o processo de início de construção, essa é a nossa preocupação. Ficar pronto em 2022. 2022. O processo da construção já é bom, porque o processo da construção já traz de volta o emprego, que eu acho já é muito bom. Então a gente gostaria de, no meio de 2019, já começar a ter construindo já, né? Eu acho que isso não vai ser Nós estamos com uma demanda reprimida muito forte. Eu ia falar isso, né? Um colapso. Pode chegar um colapso em São José, porque assim, os números do Sindicato da Habitação, e saíram há poucos dias, o último balanço, mostram que a cidade comercializou 1.200 imóveis e entregou 300. Então, assim, vai acabar. O estoque está reduzindo. O estoque está reduzindo. Nós temos uma demanda reprimida, isso a gente tem um déficit habitacional muito grande no país, né? Isso é claro. E a gente tem uma demanda reprimida em São José, na região toda, né? Principalmente em São José dos Campos. Vai existir, para todos que estão pensando em fazer investimento hoje, vai existir um aumento natural de preço, isso é a preocupação do setor, de ter um aumento. Então as pessoas hoje estão um momento bacana de investimento na área da construção civil.
Isso ajuda também a criar emprego, isso é muito bom. Esse otimismo todo ser criado Agora, é muito bom. isso é né? uma balança, por exemplo, nos empreendimentos de baixa renda, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o mercado ele tem o seu movimento, o mercado é aquecido, falta imóveis, falta investimento para que faixa de renda, ou que tipo de consumidor? Esse o público da Minha Casa Minha Vida um pouco mais baixa renda, a gente chama assim. Primeira e segunda faixa? Que tem a primeira e segunda faixa que tem incentivo do governo. É um mercado que tá hoje tá aquecido, está sendo feito bastante produto. Mas existe uma gama muito grande da população ainda que é da classe média e que poderia estar investindo, que são jovens que estão casando, pessoas que estão trocando saindo de casa dos pais, poderiam estar fazendo esses investimentos, ou mesmo a pessoa que trabalha e gostaria de fazer um investimento mesmo das suas finanças, né? Que hoje está muito bom, porque hoje os juros baixos, né? A tendência é o investimento no mercado imobiliário. Infelizmente, a gente não está tendo produto suficiente para colocar para toda essa demanda. E as empresas, e vocês, não conseguindo criar produtos novos na maior cidade da região, estão migrando para outras cidades? O Vale Histórico, por exemplo, cidades que há algum tempo não se imaginava ter prédios, devem passar a ter? Existe bastante associados nossos que já estão investindo na região do Fundo do Vale, que a gente chama do Fundo do Vale, né? Cruzeiro, Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista, Jacareí recebeu bastante investimento de empresas de São José dos Campos, até um pouco mais, né? Santa Isabel, o pessoal está indo para outros lugares, né? Existe sim porque as empresas não podem parar, né? Existe o coração da empresa, ela tem que continuar funcionando. Então as empresas foram sim para essas regiões. É bom, positivo também, que faz crescer a região toda, mas a gente sentiu esse impacto sim. A lei de zonamento ideal, por exemplo, para a Convap, o que seria interessante para as construtoras numa nova lei de zonamento? Existe, por exemplo, na cidade de São José dos Campos, bairros que potencialmente podem repetir, por exemplo, a explosão do Aquários? Eu sempre falo assim, eu gosto de dizer que o poder público, quanto ele menos interferir, né, é claro que ele tem que ser um órgão regulamentador sempre, né, para não ter nenhum problema estrutural na cidade. Mas quanto menos o poder público influenciar nos nossos projetos, nas demandas que o setor estuda, o setor faz pesquisa, o setor sabe o que o consumidor quer, o setor sabe de tudo isso, né? No momento que você tem isso em mãos e quer colocar isso em prática, dependendo do tipo de lei que você tem, que é essa que está aí hoje, não permite a gente fazer essa criação. O nosso setor hoje já está 2 anos atrasado, né? Todo o setor já está 2 anos atrasado do desejo do nosso consumidor. E o poder público está 15 anos, né, atrasado no que o consumidor quer hoje. Então essa é a nossa preocupação. Gostaríamos de deixar assim, que o poder público entenda isso, né, como positivo e deixe com que o empresário decida, né, em grande parte os seus projetos e aquilo que ele quer realmente pôr para o mercado consumidor. Nós sabemos se o mercado, nós construímos alguma coisa que não é bacana e o mercado não comprar, esse é um prejuízo do empresário e não do poder público, né? Então esse é o grande dilema, de construir uma lei mais simples e que nos deixe com mais autonomia de construção. Mais um intervalo e o assunto da construção civil será retomado em instantes aqui no Band Entrevista. Não saia daí.